Olá, queridos! Vamos a mais um vídeo do Artimimos TV? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês essa bolsinha. Ela é feita com feltro e tecido e todinha costurada à mão, mesmo o zíper. É uma bolsinha que dá para ser usada como nécessaire, como porta-moedas, enfim, várias utilidades. Vamos lá? Para a base da bolsinha, eu vou usar esse gabarito de círculo gigante e vou riscar, fazer o desenho aqui do molde para vocês direto na entretela. Vou posicionar aqui o gabarito e vou riscar a maior parte dele, né, a parte de fora. Inteirinha, inclusive aqui, ok? Depois eu venho do outro lado, posiciono bem certinho aqui em cima do risco que eu fiz e risco o outro pedaço do meio círculo. Aí fico aqui com ela inteira. Aí, para fazer a parte que vai entrar o zíper, né, a abertura do zíper, o que você faz? Vou ensinar aqui como que eu meço para vocês conseguirem fazer de qualquer tamanho. Então, aqui eu tenho mais ou menos uns 25 centímetros, ponto 3. 25,3 mais ou menos que deu. Então, metade disso vai ser 12, 12,1, 12,2. Então, eu vou colocar aqui que metade é 12,2, tá? E o zíper que eu vou usar nesse caso é de 18 centímetros. Então, metade do meu zíper tem que ficar para cá e metade para lá, do meio. Então, se ele tem 18 centímetros, 9 para cá e 9 para lá. Então, eu vou riscar aqui o 0 e o 18, certo? Risquei aqui. Daí, eu vou vir. A abertura que eu vou fazer para ele tem 1 centímetro. Então, vai ficar meio centímetro para cima, meio centímetro para baixo. Então, eu vou medir direitinho. E aqui eu risco 1 centímetro. E faço a mesma coisa do lado de lá. E aí, agora é só juntar as partes. Tá aqui, riscadinho. Esse é o molde principal da bolsinha. O que eu faço com isso agora? Isso aqui agora eu vou colar no tecido que eu vou usar. O tecido da bolsinha principal que eu tô ensinando é um tecido azul de bolinha branca, um poazinho. Só que eu não tenho mais ele pra fazer. Então, eu vou colocar esse tecido aqui de borboletinha, que é um tecido até que eu tenho pra vender na loja, só pra vocês verem como é que é. Então, o que eu faço? Coloco tecido avesso, a parte lisa, que é onde eu risquei, para cima, e a parte áspera para baixo. E aqui eu vou passar o ferro. Como vocês já viram em outras aulas, eu tenho que deixar mais ou menos de 10 a 15 segundos com o ferro bem quente, sem vapor, em cima do papel, para ele grudar. Esse tempo pode variar um pouco de acordo com o seu ferro. Então, é bom você fazer teste antes. Testa com um pedacinho de entretela, para descobrir qual que é o tempo ideal para o seu ferro. Ele não pode ficar soltando e também não deve ficar amarelado, porque esse amarelado quer dizer que passou do tempo e a cola da entretela provavelmente vai ficar melecada e não vai ficar legal na hora de você passar a agulha. Aqui no meio, onde tem esse risco da abertura do zíper, é bom você passar bem o ferro para que ele cole mesmo bem, para não ter problema depois, porque é uma parte que a gente vai cortar
E aí, se não estiver bem colado, não vai dar certo. Tudo é importante, mas as beiradinhas, essas coisas são mais importantes ainda. Aqui eu já tenho a entretela coladinha no tecido. A próxima etapa, então, é cortar toda essa volta aqui. Então, eu vou cortar bem em cima do risco, não tem nenhuma margem. Esse aqui no meio eu também vou cortar. Dou um piquezinho com a tesoura para entrar com ela aqui, ó. Pronto. Aqui tá cortado. E agora eu vou tirar a película para colar no feltro. Para que vocês verem conseguir, viu? Tá, esse foi fácil. Tira a película e põe no feltro. Cuidado para colar bem direitinho. Aqui onde é a abertura do zíper, especialmente. Pronto. Colei. Tá bem coladinho? Aí eu vou vir aqui e vou recortar o feltro. Meio. Vou vir aqui e vou recortar o feltro em volta. Eu já tenho um adiantado para vocês verem. Pra gente não ficar aqui cortando. Esse aqui em azul, tá vendo? Aqui, ó. Já a abertura do zíper. O feltro tá aqui embaixo, certinho, já recortadinho. Próximo passo é costurar o zíper aqui. Então, como é que eu faço essa costura desse zíper? Que eu tenho o zíper, ó. Então, eu vou colocar o carrinho dele, que é isso aqui que a gente fala, nessa ponta, e a outra ponta aqui. E eu vou vir fazendo um ponto palito em toda essa volta. Então, essa é uma forma que eu encontrei de colocar o zíper à mão. E poder fazer bolsinhas e outras coisas com o zíper costurado à mão. Então, como é que é o ponto palito mesmo? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu entro aqui, vou deixar o nó lá dentro, venho aqui e faço um palitinho. Então, eu vou pegar o zíper, a parte da bolsinha e depois o zíper de novo. E aqui. Aí eu vou fazendo essa costura em volta, deixando ele bem centralizado. Se ele ficar mais pra lá, mais pra cá, pode ser que o carrinho pegue no tecido na hora que estiver passando. Então, deixa ele bem centralizadinho. Então, eu tenho um outro aqui, que embora ele já esteja adiantado com as partes, só pra vocês verem como que fica aqui por dentro, ó. Tá vendo? Foi feita toda a costura. E aqui fora, ó. Certo? Então, esse já tá adiantado. Então, agora o que falta é colocar todos aqueles detalhes, né? Então, vou usar esse daqui para mostrar para vocês. Para fazer todos os detalhes dessa bolsinha, eu também usei os gabaritos. Então, eu vou mostrar para vocês quais são. Tem o gabarito
de flor, o gabarito de círculo comum e de novo o gabarito de círculo gigante. Vou começar pelo sol. Então o sol, o que eu risquei? No feltro amarelo, um círculo no número 4. Então venho aqui, ó, tem um númerozinho, não sei se dá para enxergar, que significa que ele tem 4 centímetros. Então venho com uma caneta de ponta fina e risco aqui, 4. Não vou cortar, porque é pra gente ganhar tempo, vou só mostrar os riscos, tá? Já tenho cortadinho ali. Daí os raios de sol, eu vou riscar 2 vezes, uma no feltro laranja e outro no amarelo. E usei esse aqui, esse de flor. Então qual que eu uso? Vou contar de dentro para fora. 1, 2, 3. Então é o terceiro. Então começa aqui no terceiro. Tenho aqui, ó, essa flor de 5 pontas. Então eu faço 2 vezes, uma na laranja e outra no amarelo. E o que faltou? A parte verdinha ali das montanhas, né, do desenho ali. Então eu vou riscar aqui de novo um pedaço do meu círculo gigante. Por quê? Porque ele é a parte de baixo da minha bolsinha, que é onde vão ficar elas. Então risquei aqui, e aí eu venho com o círculo menor e faço aqui mais ou menos um meio círculo. Não precisa ter o tamanho exato, não, é uma pontinha, ó. Tá dando pra ver o risco? Tá, né? E aí esse daqui eu corto e faço a mesma coisa no feltro verde escuro. A única coisa que para deixar mais bonitinho, eu cortei essa parte arredondada, que é a parte de cima, com uma tesoura de picotar, que é para parecer uma graminha mesmo. Certo? Vou pegar eles cortados aqui para vocês entenderem. Aqui, ó. O círculo do sol, que é de 4 centímetros. As 2 flores que vão formar o meu raio de sol, que eu vou colocar assim, ó. E as graminhas, ó. E aqui que eu falei pra você que eu te cortei com a tesoura de picotar. Ok? Então, vou montar aqui agora. Meio. Pronto. Pra vocês verem. Coloco aqui. Coloco um e depois o outro. Feito isso, agora eu vou costurar o meio do meu sol, que é esse círculo, e essas 2 partes aqui da grama, tá? A parte de baixo não precisa. Então, com que ponto que eu vou costurar? Eu vou usar um ponto simples, que é o ponto de alinhavo, que eu também já ensinei em outros vídeos. Como é que é? Vou entrar aqui por trás. Vou jogar pra frente. E aí eu vou fazendo um pontinho do lado do outro. E assim vou fazendo toda a volta. Vou mostrar o que eu já tenho pronto aqui. Ó. Aqui o ponto alinhavo e aqui também. Eu usei linhas de cores, né, mais fortes, contrastando com a cor do feltro para aparecer mais. E todos esses botões eu fui costurando, e são botões da Wicker About, que combinavam aqui com o cenário, né, que eu fiz um cenário como se fosse um jardim, um campo. Então tem cogumelo, carneirinho, florzinha, o regador, todos esses botõezinhos eu também tenho para vender. Só a abelhinha e a borboleta que eu colei. Aí eu colei com cola quente. Por quê? Porque são aqueles que tem pezinho embaixo, não tem furinho para costurar. E aí terminou essa parte da decoração, você vai montando o cenário do jeito que você quer. Vai faltar só fechar aqui agora que eu vou mostrar para vocês. Para fechar aqui, eu posso simplesmente fazer o ponto caseado, que vocês já aprenderam em outros vídeos, vocês podem procurar aqui. Ou eu posso colocar alguma coisa para dar um charminho a mais. Pode ser, por exemplo, a fita pompom, que é o que eu trouxe aqui para costurar junto, para vocês verem. Pode ser uma renda,
Pode ser uma fitinha, uma ceninha, alguma coisa para você colocar junto para dar um charminho a mais. Então aqui eu vou colocar a fita pompom. Deixa eu mudar de lado para ficar mais fácil na hora de eu costurar. Deixa eu tirar essa ponta aqui. Tá desfiando. Eu vou colocar ela entre os dois pedaços da bolsinha, tá vendo? E vou fazer uma costura aqui, que é bem similar ao ponto palito, tá? Esse vai ficar um pouquinho diferente só, porque tá costurando junto. Então, eu entrei aqui, o nó ficou lá dentro, ó. Tá vendo? Aí, eu vou voltar pra lá, aqui por cima da minha bolsinha, bem junto dela, mas pegando só a fita pompom. Aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui atrás, eu vou fazer a mesma coisa, só que daí eu vou inclinar um pouco a agulha, para na hora que ele sair aqui pra frente, ele sair um pouco mais à frente do outro ponto que eu fiz. Tá dando pra ver? Então, aqui eu coloco ela inclinada, ó. E aí, atravesso e volto lá e faço a mesma coisa que eu já fiz anteriormente. Um ponto retinho, aqui. E aqui atrás, inclinado. E isso eu vou fazendo em toda a volta. Vou colocando aqui a fita pompom e vou fazendo essa costura até chegar do outro lado. Então, aqui eu já costurei dessa forma até o final. Só vou arrematar. Eu faço o último pontinho. E dou um arremate que nem um ponto caseado mesmo. E jogo pra dentro. E corto aqui. Tá pronta, né? Toda a costura. Vou mostrar aqui como fica certinho, ó. Fica bem preso o zíper. Pra dar mais um charminho, eu vou usar esse produto aqui, que parece um botãozinho, mas na verdade ele é uma capa pra puxador de zíper, que é da Wickerabout. Ele é em formato de margarida, né, de florzinha. Eu encaixo aqui, ó. E ele fica com essa florzinha no puxador, ó. Certo? Então, essa bolsinha tá prontinha. Vou mostrar outros dois modelos que eu fiz do mesmo jeito. Esse aqui, de corujinhas, eu usei esse tecido de corujinhas, os botõezinhos de florzinha e coruja. Aí, a única coisa que aqui, ao invés de fazer todo aquele cenário que eu fiz só os coraçõezinhos, usando esse gabarito de coração. E esse daqui de borboletinha, que eu fiz um pouquinho mais simples. Por quê? Porque eu não coloquei aquela fita pompom ou renda aqui no final. Eu só fiz o caseado, ó, pra mostrar que dá pra fazer só com caseado também, tá? E aqui eu usei o gabarito de flor redonda pra fazer as florzinhas só. E decorei com os botõezinhos também. Mas o jeito aqui em cima é o mesmo, ó. O mesmo jeitinho. Então é isso, essas são as várias bolsinhas que eu fiz para mostrar para vocês. Dá para fazer vários outros modelos, mudando poucos detalhes, mudando o tamanho, no gabarito também dá para fazer menor, tá? E para mostrar para vocês que eu já tenho essas bolsinhas numa apostila. Tem essa apostila onde eu já estava ensinando a fazer esse tipo de bolsinhas aqui redondinhas, ó, em dois tamanhos diferentes, mas também tem outras ideias, tem porta-celular, porta-biju. Tem esse saquinho aqui que dá para guardar máquina fotográfica ou outros tipos de materiais também. Então, quem tiver interesse, tem essa apostila na minha lojinha. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, de ver os outros vídeos do canal, deixar seu comentário, compartilhem com os amigos e até a próxima!